Olá, este é o Em Pauta, o podcast da Justiça Militar. Estamos retomando hoje o nosso primeiro programa de 2024. O programa está sendo gravado no mês de março, um mês especial, um mês voltado à valorização da mulher. A programação do mês da mulher da Justiça Militar envolve ações aqui no prédio do tribunal, ações nas redes sociais, além de programas especiais, como o podcast que nós estamos gravando neste momento, e a websérie Mulher no Judiciário, que vai ouvir servidoras, magistradas, colaboradoras que trabalham na equipe terceirizada, enfim, algumas representações do universo feminino aqui representadas na Justiça Militar do Rio Grande do Sul. Nesta edição especial do Em Pauta, estou aqui acompanhado da Tenente Coronel Josiane Teloquem, do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, Coronel Josiane. Obrigada pelo convite, é um prazer e um privilégio participar desse podcast da Justiça Militar. Eu vou me valer da colinha aqui para falar um pouquinho da trajetória da nossa convidada, Coronel Josiane Teloquem. A Coronel Josiane, ela é natural de Santo Ângelo, graduada em Direito, mestre em Direito em Lisboa, Portugal, especialista em Inteligência Emocional, especializanda em Segurança contra o Incêndio na URGS. Sua trajetória na Brigada e no Corpo de Bombeiros, ela ingressou na Brigada Militar no ano de 2000 como soldado, também foi sargento, tenente e capitã, até 2014, quando migrou para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado. No Corpo de Bombeiros também foi major e desde 2023 é tenente-coronel do Corpo de Bombeiros da Brigada. A colinha é grande porque a trajetória profissional também é extensa e consistente da Coronel Josiane. Sua trajetória funcional desde bombeiros e na Brigada Militar teve atuação na cidade de Santo Ângelo, Santa Maria, Porto Alegre, Brasília, mais recentemente como assessora do Secretário Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública do Estado, do país. Em 2016 e 2017, ainda na condição de major, Josiane foi juíza militar do Conselho Permanente da Justiça Militar do Estado. Então, conhece um pouquinho da dinâmica de atuação dessa casa. Está aqui convidada como uma convidada especial dessa nossa programação do Mês da Mulher. É uma honra para nós tê-la aqui, Tenente Coronel Josiane. A gente gostaria de ouvir. Agora a gente vai de trás para frente, né? Vamos tentar ouvir um pouquinho, falar um pouquinho sobre a tua trajetória, alguns marcos profissionais que tu acha de destaque aqui, que a gente possa conversar um pouco. E também, obviamente, no espírito desse programa, a valorização da participação feminina nos espaços institucionais. Coronel Josiane, vamos começar por aí um pouquinho. A importância do comando que tu já teve, estava olhando um pouquinho, dando uma pesquisada sobre a tua trajetória, já foste comandante regional dos bombeiros, né? Em algumas localidades. E eu vi algumas matérias falando desse traço, dizendo o seguinte: comando regional aqui vai ter uma mulher no comando dos bombeiros. Eu não lembro desse destaque quando é um homem. Como é que é essa experiência assim para ti? Conta para nós. Em Santo Ângelo, então no ano passado eu respondi pelo comando do 11º Batalhão de Bombeiros Militar. Então eu participei de vários eventos, a gente teve a FENAMILHO, que é internacional, então teve bastante visibilidade e realmente foi divulgado, né, na imprensa e mídia como surpresa, uma mulher no comando, né, que pese era passageira, estava respondendo, mas... E eu gosto de atuar, estar bem presente, né? Tanto acompanhar ocorrências e estar presente nos eventos, então teve uma certa visibilidade. Mas de forma positiva, né? Conta um pouquinho mais, eu gostaria de entender um pouquinho mais. A gente fez uma recapitulação da tua trajetória, mas tu, enquanto mulher, foi ascendendo nas duas corporações, né? Tanto na Brigada e depois dos Bombeiros. Eu queria contar um pouquinho sobre o traço feminino, a participação feminina, como tu percebes
a participação feminina, o crescimento da participação feminina, tanto na brigada como nos bombeiros. Isso a gente está falando de 20 anos, que é a tua trajetória funcional nesses espaços. O que tu percebeu de avanços e talvez de desafios que a gente ainda enfrente, não só a instituição Brigada e Bombeiros, mas todas as instituições como um todo aqui no país? Então, 2 de maio eu completo 24 anos de efetivo serviço. E quando eu incluí, há 2 anos atrás, eram bem menos mulheres no percentual. Hoje a Brigada tem um percentual muito maior. Não sei exatamente, mas deve ser 20% ou mais. Já no Corpo de Bombeiros, nós temos apenas 10% do efetivo que são bombeiros. Eu entendo até pela questão física, dos testes físicos, porque a Brigada tem alguns testes de aptidão física e bombeiros nós temos mais alguns, que incluem natação, altura, água, fogo, local confinado. Então tem várias outras provas, né? Então exige muito fisicamente, porque o Corpo de Bombeiros atua em várias frentes técnicas, né? Então exige bastante, até mais fisicamente do que a própria Brigada Militar. O espaço que tu ocupas hoje, de destaque, como tenente-coronel, tendo já ocupado alguns espaços institucionais importantes, tu acha que inspira também outras mulheres a seguir os seus passos, a seguir uma trajetória de ascensão dentro da corporação? Com certeza, até pela minha trajetória, né, de onde eu vim, né, minha família, meus pais são agricultores, então eu morava no interior da cidade de Santo Ângelo. Então foi uma jornada até conseguir chegar ao 2º grau. Eu fui única filha mulher, com mais 3 irmãos homens. Então eu fui educada, né, para ser uma excelente esposa, mãe, não precisar trabalhar, né? Mas afinal eu tinha uma vontade inata, né, de crescer, de estudar. E foi um desafiador, né, até a concessão dos meus pais para eu seguir em frente, estudar. E o concurso da Brigada Militar, eu posso dizer que não foi assim um sonho, nada. Foi uma opção, porque teria um concurso, teria um emprego, inicialmente. Mas depois, eu posso dizer que a Brigada Militar, o Corpo de Bombeiros também, é aquela situação ou ama ou odeia, porque é uma dedicação exclusiva. E eu amei, me apaixonei e vi ali a possibilidade de fazer carreira, de estudar. E foi quando eu tirei meu sustento, que paguei minha faculdade e sempre procurei estudar. Então eu passei a vida toda fazendo concurso e curso dentro da instituição, né? Então fui crescendo ao longo dos anos e muitas pessoas hoje, tenho amigos, colegas de curso, de soldado, sargento, tenente, capitão, que me veem, poxa, é possível. Ou da batalhões que eu trabalhei, poxa, foi soldado, hoje é tenente-coronel. E é até legal, eu lembrei agora de um tenente que falou assim que... é um exemplo que independe de gênero, né? Assim, exato. É muito mais, a gente está falando de uma trajetória de vontade e determinação para ir avançando. Com certeza. E até um tenente me compartilhou, um batalhão lá de Santo Ângelo, e disse que a filha um dia foi visitar o quartel e ele apresentou, essa é minha chefe, quando eu trabalhava lá ainda ano passado. Aí ela sempre diz que eu sou a inspiração dela, porque ela quer ser chefe como a chefe do pai dela, né? Então é legal que é uma inspiração que tem como buscar, né? Tem que ir atrás. A gente estava acompanhando a tua trajetória, então tem a trajetória essa de ascensão profissional, que a gente pode falar, é isso, né, na carreira, mas paralelo a isso, eu li um pouquinho da tua trajetória acadêmica. Como é que você conseguiu conciliar isso nesse ambiente, como tu bem mencionaste, de dedicação exclusiva e ainda assim, digamos, desenvolver uma veia acadêmica de forma consistente? Eu posso dizer que sempre utilizei para a minha vida, quem quer, dá um jeito,
né? Quem não quer arruma uma desculpa. Então, eu sempre busquei, é desafiador, é cansativo, os horários de descanso, muitas vezes, ou que muitos podem escolher por festa, por outros, o momento de lazer é um momento que muitas vezes eu abdicava em razão dos estudos. Mas sempre pensando, não, futuramente eu terei tempo, terei dinheiro, terei condições de aproveitar a vida. Era o que me motivava, né? Mas sempre procurei viver o agora dentro das possibilidades e com essa visão de futuro, né? Então foi o objetivo, o foco no objetivo que sempre me motivou a seguir em frente. Os desafios são imensos, né? Principalmente na carreira militar, que exige bastante. Somos acostumados nessa filosofia, né, da disciplina de a missão. Não sei ainda como fazer a missão, né? Mas dentro da legalidade, vou cumprir a missão. Sempre que a gente comenta sobre a ascensão na carreira militar, a gente fala dos desafios que são enfrentados, de determinação, de resiliência, da capacidade de realmente não desistir, de estabelecer aquele foco. Foi um pouquinho das palavras que você mencionou. Mas a gente também está falando de uma sociedade de corte machista, evidentemente, né? Onde as possibilidades não são iguais para todos. E também na questão de gênero. Tanto que na abertura aqui a gente estava comentando do percentual de mulheres dentro dos bombeiros, a gente falando hoje de 10%, 15%, por outras exigências e tal. Que na conjuntura atual, considerando a trajetória de mais de 20 anos e a experiência institucional que tu já teve em outros espaços, quais são os maiores desafios hoje, pensando em segurança pública, para que a mulher ocupe mais espaço, tanto de destaque como até por volume mesmo de presença? Quais são os maiores desafios que a mulher enfrenta, especificamente, na tua opinião? Além dos desafios físicos, que é pela atividade militar, né, em que se exige, eu acredito também que é muito cultural, que não só nas instituições militares, mas a sociedade em geral tem uma cultura machista. Mas o bom é que a gente percebe que as mulheres estão buscando, né, ter seu posicionamento, ter o trabalho que desejam, né? Então, mas eu acredito que o que é bacana, que eu levei sempre para minha vida e que vejo as pessoas que também tiveram sucesso, é a resiliência, a determinação, né, o foco no objetivo. Então, acredito que pode ser até uma inspiração para para aquelas que estão iniciando a carreira, né, muitas vezes, que sim, é possível. Tem muitos desafios, sim, mas podem ser vencidos. Dos caminhos para começar a reverter isso também é a mobilização, né, institucional, e a mobilização da mulher em todo como um grupo fortalecido, né? Então tem a senhora participa de uma Comissão Nacional dos Bombeiros Militares, né? Sim, Comitê Nacional de Bombeiros Militares. Como esse comitê está organizado? Qual é a atuação dele hoje? Assim, porque ter uma representação nacional hoje é importantíssimo em diferentes áreas. Então, eu imagino que as bombeiras, como deve ter uma demanda reprimida gigantesca de pautas, né? Onde vocês estão atuando hoje? Esse comitê, ele pertence à Liga Bom, que é nacional, né? Que essa é uma associação dos bombeiros do Brasil. Então, e a gente tem percebido, a gente faz reuniões, geralmente online, mas uma vez por ano presencial, a cada encontro nacional de bombeiros militares, que ocorre cada ano num estado. Então, nesse sentido, ainda temos novidades logo adiante, né? Mas o interessante é que a gente percebe muitas questões são peculiares de mulher, por exemplo, a questão da gestação, licença maternidade, amamentação, algumas peculiaridades nesse sentido. Eu percebi que o mesmo problema que a gente tem, por exemplo, na corporação aqui no Rio Grande do Sul, tem lá na corporação no Pará, por exemplo. Então, é interessante que a gente consegue ter uma troca até de legislação. Então, tem um network muito bom para a gente resolver de forma legal essas questões e que consigam atender,
né? Muitas vezes até tem estados em uma situação ou outra de peculiaridade, quando é possível, né? Um teletrabalho, alguma coisa, para que essa mulher consiga trabalhar em alguns momentos que ela fisicamente, ela não pode trabalhar no operacional, mas pode trabalhar no administrativo ou alguma outra situação. Então é bem interessante, bem construtivo, né? Que não só as mulheres que trabalham na segurança pública conseguem desenvolver melhor trabalho, mas também quem ganha são as instituições que conseguem, né, o melhor dessa bombeira. Ou até pode ser aplicado para outras operadoras de segurança pública. Né? E eu acho que mais do que essa discussão aí sobre avanço de direitos, legislações, eu acho que tem um momento dos bombeiros no país todo e talvez no planeta que nunca se falou tanto na importância da atuação do bombeiro, militar, ou civil, enfim, ante as emergências das questões climáticas, né? Ou seja, não parece exagero eu falar que a gente nunca ouviu tanto falar, não viu tanto noticiário de emergência climática acontecendo. O estado aqui foi assolado por algumas tragédias nos últimos anos, e ano passado em especial, e no país todo eu acho que não é diferente, né? Ou seja, estados, localidades que nunca tinham tido nenhum tipo de circunstância anômala, hoje tem. Então, assim, aí a minha reflexão sai um pouquinho do nosso corte que a gente estava fazendo de gênero, assim, é muito mais sobre a atuação mesmo do bombeiro. Qual é o papel hoje? Minha pergunta é lato sensu. Qual é o papel hoje do bombeiro nessa atualidade da emergência climática mundial e vamos olhar para o nosso campinho também aqui? Sim, o bombeiro salvar, proteger é a palavra principal dos bombeiros, né? E em últimos anos, como o senhor mencionou, nós tivemos muitos acontecimentos climáticos. Então, realmente se percebeu quanto a importância. O bombeiro tem que estar pronto para muitas adversidades e cumprir a missão até o dia de encerrar. Então, nos eventos que houve, os bombeiros trabalhavam muitas horas, né, para atender a população, né, que é o objetivo final, né. Fazendo um ping-pong aqui para a gente já, para o podcast, nosso podcast, a gente tem a missão também de ele ser um programa que a gente possa ter um papo descontraído, com conteúdo, mas que não fique muito extenso. Então, assim, quando a gente começa a monitorar o tempo para não ficar muito enfadonho, a gente vai caminhando para o final. Então, eu vou tentar esgotar a minha pauta que eu tenho aqui com a Tenente Coronel Josiane, com algumas perguntas muito pontuais. A senhora atuou na atuação de uma importante estrutura no âmbito dos bombeiros. Bombeiro, para quem não sabe, bombeiros militares do Rio Grande do Sul, após a separação da Brigada Militar. Então, é uma instituição antiga e recente ao mesmo tempo. Então, ela tem algumas demandas de estruturação que são verdadeiras, reais. Uma delas foi recém-estruturada, é a ouvidoria da mulher do Corpo de Bombeiros. Eu queria que a senhora contasse um pouquinho como foi essa estruturação, qual foi a demanda que o comando enxergou para estruturar essa ouvidoria e qual é o principal desafio dela hoje? Onde é que está o maior gargalo de atuação da ouvidoria da mulher dos bombeiros? Bom, como eu tive a experiência no Ministério da Justiça, então o comandante demandou todas as políticas voltadas para a mulher, e uma delas também, a ouvidoria da mulher, e ele foi muito sábio, né? Levar a temática de mulher para mulher, né? Então, a gente consegue ter um olhar mais sensível para essas questões. E ainda estamos em, digamos assim, construção da melhor maneira, mas buscando também com as nossas co-irmãs, com a Brigada, o próprio Tribunal de Justiça Militar, que também atua muito bem nessa política na ouvidoria da mulher. Então, estamos em constante adequação e aprendizado, né, nesse sentido. E o desafio também é a questão de efetivo, de todas as demandas que a gente tem para atender a sociedade, né? Tá bom. Para eu não esquecer, como eu mencionei, que a senhora teve uma atuação aqui como juíza militar no Conselho Permanente,
Conta um pouquinho dessa experiência, a senhora pode lembrar como é que foi? A senhora atuou no conselho aqui em Porto Alegre ou foi em alguma das auditorias? Como é que foi? Conta um pouquinho pessoalmente como é que foi essa experiência, até porque a senhora também tem formação em direito, então queria entender, ver a sua visão da senhora sobre essa experiência aqui. Eu atuei na auditoria de Santa Maria, porque na época eu trabalhava em Santo Ângelo, e foram por 2 trimestres, então a experiência funcional foi fantástica, porque eu gosto muito dessa área da justiça militar e aprendi muito, porque são vários casos diferentes e que muitas vezes a gente consegue colocar na prática, no dia a dia, e muitas situações a gente pode verificar assim, essa situação pode dar problema, ou aquela, então a gente já adotava medidas saneadoras para evitar um crime, uma transgressão. Então foi bem importante para a minha carreira profissional. E é digamos, uma excelente vivência que todos deveriam ter, praticamente todos passam, né? Todos os oficiais, né? Mas com certeza hoje eu consigo ser uma gestora, na função que eu estou, muito melhor, tendo essa experiência. Muito bem. Esse foi o nosso podcast número 1 de 2024. Tivemos a honra de receber aqui a Tenente Coronel Josiane Teloquem, do Corpo de Bombeiros Militar. Esse podcast também é um programa que integra a nossa programação especial do Mês da Mulher na Justiça Militar. O programa, como vocês já sabem, ele vai ser transmitido, ele é transmitido pelo canal do YouTube do Tribunal e também na plataforma de áudio Spotify. Foi uma honra a audiência. Obrigado, Tenente Coronel Josiane, e até a próxima. Muito obrigada. Foi uma honra.